E tivemos, meus amigos e amigas, a primeira vitória da equipe Mercedes nessa temporada de 2022 da Fórmula 1 e a primeira vitória do jovem piloto George Russell. Meus amigos e amigas, esse grande prêmio do Brasil foi surpreendente e muito emocionante. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse treino. Então, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e bora para o resumo. Vamos começar falando que tivemos pilotos usando pneus macios e outros pneus médios nesta corrida, como é o caso do George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sérgio Pérez, os 4 primeiros pilotos lá na frente. Eles começaram a corrida com pneus macios, enquanto os pilotos da Ferrari estavam numa outra estratégia e foram com os pneus médios. George Russell, que estava na pole, largou super bem, conseguiu manter a primeira posição. Vimos o Lando Norris também largando bem, tomando a 5ª posição do Charles Leclerc. E vimos ainda na primeira volta Daniel Ricciardo perdendo tempo de frenagem e tocando no carro do Kevin Magnussen. Magnussen acabou rodando e bateu no carro do Daniel Ricciardo. Com isso, os dois acabaram abandonando a corrida e tivemos um safety car para a remoção dos carros. Quando foi na 6ª volta para a 7ª volta, tivemos o fim do safety car e aí tivemos mais emoção na pista. Tivemos um toque entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. Max Verstappen levou a pior, acabou tendo a asa danificada e precisou parar nos boxes, e Lewis Hamilton acabou caindo para a 8ª posição. Logo depois tivemos um toque do Lando Norris com o Charles Leclerc. Lando Norris acabou não deixando espaço para o Leclerc, ainda encostou no carro dele, Leclerc rodou e bateu o seu carro no muro, teve que ir para os boxes, trocar a asa dianteira e voltou na última posição. Quando foi na 12ª volta, vimos o Lewis Hamilton já na 6ª posição, perseguindo o Sebastian Vettel, que estava na 5ª posição. Depois, na 13ª volta, informaram que o Max Verstappen receberia uma punição de 5 segundos pelo toque com Lewis Hamilton e o Lando Norris também receberia uma punição de 5 segundos pelo toque com Charles Leclerc. Na 14ª volta, vimos Lewis Hamilton ultrapassando o Vettel e na volta seguinte, Lewis Hamilton ultrapassa o Norris e assume a 4ª posição. Vimos na 18ª volta Carlos Sainz precisando parar nos boxes porque estava com uma sobreviseira tampando o duto de freios do carro dele. E depois na 22ª volta Charles Leclerc precisou ir para os boxes também e colocou pneus macios. Lá na frente vimos o Sérgio Pérez parando na 24ª volta colocando pneus médios. Na volta seguinte o George Russell vai e coloca os pneus médios também. E na 27ª volta temos o Lewis Hamilton liderando a corrida com George Russell em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Quando foi na volta 29, Lewis Hamilton vai para os boxes, coloca pneus médios e volta na 4ª posição. E depois na volta 38 é a vez do Carlos Sainz ir para os boxes e colocar pneus médios. Vimos quando foi na volta 44, Lewis Hamilton se aproximando do Sérgio Pérez. Pérez estava na 2ª posição e na volta 45, Lewis Hamilton consegue ultrapassar o Checo Pérez na reta principal do circuito de Interlagos e assume a 2ª posição. Logo depois, Pérez vai para os boxes, coloca novos jogos de pneus médios, só que esses jogos de pneus médios do carro da Red Bull não traz um bom rendimento. Vimos o Sérgio Pérez voltando na 4ª posição, depois Hamilton também foi para os boxes, colocou pneus macios e voltou na 3ª posição, na frente do Pérez. E na volta seguinte, George Russell vai para os boxes, coloca pneus macios e continua na 1ª posição, ficando na frente do Carlos Sainz. Quando foi na volta 52, quando tudo estava se encaminhando para que Lewis Hamilton se aproximasse do Carlos Sainz e terminasse a corrida aí com uma dobradinha da Mercedes e o Carlos Sainz na 3ª posição, temos o Lando Norris parando devido a um problema da sua McLaren. No começo tivemos bandeira amarela no setor 2 e no setor 3, depois tivemos um virtual safety car e depois tivemos um safety car. Carlos Sainz, ele até chegou para os boxes, colocou pneus macios e voltou na 4ª posição. E quando foi na volta 59 para a volta 60, tivemos o fim do virtual safety car. Nesse momento, tínhamos o George Russell na 1ª posição, Lewis Hamilton na 2ª, Sérgio Pérez na 3ª e Carlos Sainz na 4ª posição. Quando eu falei para vocês que os pneus médios não estavam rendendo bem no carro da Red Bull, vamos ter um exemplo aqui nesse momento.
porque logo na volta 63, Carlos Sainz se aproxima do Sérgio Pérez e consegue fazer a ultrapassagem usando o DRS. Depois Charles Leclerc ultrapassa o Pérez, depois o Fernando Alonso ultrapassa o Pérez e depois o Max Verstappen faz a ultrapassagem em cima do Pérez. Então, faltando 3 voltas para o fim da corrida, tínhamos o George Russell em primeiro, Lewis Hamilton em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Vimos até o Leclerc pedindo, por favor, no rádio da Ferrari para que o Carlos Sainz entregasse a posição para ele, pensando no campeonato de pilotos, mas a Ferrari falou que era muito arriscado porque o Fernando Alonso estava um pouco mais de 1 segundo atrás do Charles Leclerc e poderia dar errado. Então tivemos o fim do Grande Prêmio do Brasil com a vitória do George Russell, vencendo a primeira corrida dele na carreira, vencendo a primeira corrida da equipe Mercedes nessa temporada, ainda com uma dobradinha, já que Lewis Hamilton chegou na segunda posição e o Carlos Sainz terminou na terceira posição. Bom, meus amigos e amigas, vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final dessa corrida. Então tivemos o George Russell na primeira posição, Lewis Hamilton na segunda, Carlos Sainz na terceira, Charles Leclerc na quarta, Fernando Alonso na quinta posição, Max Verstappen na sexta, Sérgio Pérez na sétima posição, Esteban Ocon na oitava, Valtteri Bottas na nona e Lance Stroll na 10ª posição. Bom, meus amigos e amigas, depois eu irei trazer para vocês um vídeo mostrando como que está a classificação no Mundial de Pilotos e também na de Construtores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desta vitória do George Russell e também da equipe Mercedes? E o que vocês acharam desse Grande Prêmio do Brasil? Deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, traga aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!